Velha ordem mundial. Também podemos chamar de Guerra Fria ou de ordem bipolar. Esse período da história contemporânea, que envolve profundamente a geografia, ele tem diversas cronologias. Eu vou considerar a mais ampla, que vai do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até a queda do Muro de Berlim, em 1989, início da década de 90, quando há a derrocada da União Soviética. Alguns historiadores consideram outros períodos, mas a gente está considerando aqui o período maior. Né? Inclusive, tem alguns historiadores que consideram a Guerra Fria só as primeiras décadas da Guerra Fria mesmo. Os anos ali, o final da década de 40, os anos 50 e o início dos anos 60. Mas vamos considerar a Guerra Fria num conceito bastante amplo. A Guerra Fria se caracterizou profundamente como uma ordem bipolar, ou seja, nós tínhamos dois polos hegemônicos de poder no mundo. Os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro. O que é importante você perceber é que essa bipolaridade, ela substituiu uma antiga multipolaridade. Essa multipolaridade era caracterizada pelo domínio dos países europeus. Diversos países europeus tinham um controle, tinham hegemonia do poder mundial. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial fizeram com que esse poder se transformasse em pó e emergissem dois poderes no seu lugar, que são a União Soviética e os Estados Unidos. O que é interessante a gente perceber é que durante a Guerra Fria, o conflito era de base ideológica. Aliás, um assunto que as pessoas têm uma certa resistência. Muitos vão achar que os conflitos na Guerra Fria, as guerras que ocorriam na Guerra Fria, tinham interesses econômicos. Os interesses econômicos, quando existiam, eram sempre secundários. Os interesses eram sempre político-ideológicos. Você tinha um conflito entre capitalismo e socialismo. Ou seja, os Estados Unidos defendendo o sistema capitalista como liderança e a União Soviética defendendo o sistema socialista como líder também daquele bloco. Então, não havia o interesse econômico por trás desses conflitos, tomando conta desses conflitos. Diversos conflitos ali, muitas vezes você vai ter lá alguma jazida mineral, alguma região com petróleo importante, alguns assuntos estratégicos do ponto de vista econômico, mas eles nunca dominavam a cena. A questão ideológica sempre determinava a base do conflito. O conflito da Guerra Fria também se baseava numa corrida aeroespacial, ou seja, o país que conseguia desenvolver a mais nova tecnologia em matéria de foguetes, de satélites, conseguia assim mostrar a sua superioridade do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista humano-tecnológico, do ponto de vista de desenvolvimento de armas estratégicas futuramente, porque a indústria aeroespacial era um reflexo da indústria bélica, né? Uma indústria bélica que prosperou também muito durante a Guerra Fria, é importante lembrar isso, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, não apenas os dois, mas principalmente nos Estados Unidos e na União Soviética, foram os segmentos industriais que mais cresceram, os segmentos econômicos que mais prosperaram naquele período, a ponto da União Soviética a conseguir desenvolver basicamente esse segmento industrial. Você vê hoje aí com o fim da Guerra Fria, a única grande projeção industrial que a antiga União Soviética tem hoje, e a Rússia mesmo, né, que era a maior economia de todas, é o setor bélico ou ligado a ele. Além da corrida aeroespacial e do conflito ideológico, você também tinha a corrida armamentista, né? Os dois polos hegemônicos disputavam permanentemente o desenvolvimento de arsenais maiores, de arsenais convencionais maiores, arsenais não convencionais ainda maiores, empregando o que havia de mais desenvolvido de tecnologia. Importante de lembrar que os Estados Unidos sempre tiveram uma capacidade militar maior que a União Soviética. Mas a União Soviética, durante um longo tempo na Guerra Fria, conseguiu acompanhar razoavelmente de perto o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos. Mas isso lhe custou investimentos pesadíssimos. A União Soviética acabou não conseguindo desenvolver outros segmentos da sua economia por conta
de uma concentração excessiva de esforços naquele segmento bélico. A Guerra Fria também foi uma grande invenção. Se de um lado a Guerra Fria realmente existiu, do outro, a Guerra Fria era extremamente estimulada dentro dos próprios países polos, dentro dos Estados Unidos e da União Soviética. Dentro dos Estados Unidos, o governo americano estimulava o discurso do terror, estimulava o medo para justificar os pesados investimentos em equipamentos. Da mesma forma como a União Soviética também justificava toda a repressão política interna e justificava todos os esforços e investimentos no desenvolvimento bélico na possibilidade de uma invasão dos Estados Unidos à União Soviética, e o mesmo sendo feito nos Estados Unidos. Ou seja, se de um lado a Guerra Fria existiu, do outro lado ela foi um grande argumento para setores governamentais importantes da União Soviética e dos Estados Unidos no desenvolvimento do segmento bélico.